Uau! Seja bem-vindo, professor Jonathan, aqui no AsaCast, um podcast gravado para todos os nossos alunos, todas as famílias. O Colégio Asa, nesses 3 anos de fundação, dá uma importância muito verdadeira para esse momento de bate-papo. Então, seja bem-vindo, professor. E eu passo a palavra para você agora, para você se apresentar um pouco, falar aí da sua experiência, do tempo que você já atua, né, no segmento dessa arte marcial tão legal, tão bacana, que é o Taekwondo. Seja bem-vindo, professor Jonathan. Obrigado, David. Sou grato pelo convite, né? Participar aqui de mais um podcast. Me apresentando, meu nome é Jonathan, sou professor de Taekwondo, nasci no Taekwondo, né? Meu pai é mestre de Taekwondo. Qual o nome do seu pai? César Pinudo. Que leva o nome da sua da escola. Isso. Que maravilha, César Pinudo. E então, desde então, sempre pratiquei Taekwondo, né? Que é uma arte marcial muito nobre. E o Taekwondo ele vem da Coreia, né? E chegou ao Brasil lá pelo ano de 1970. Foi fundado por um grupo de jovens aristocratas, né, militares. Taekwondo é uma arte marcial que veio do militarismo, por isso é baseado ali na hierarquia, na disciplina, né? Que são pontos muito importantes, não só na arte marcial, mas no nosso dia a dia, né? Que são coisas que são fundamentais para o nosso sucesso. E o Taekwondo chegou aqui em 1970, como eu já falei, trazido pelo Sanmi Cho, que veio com um grupo de faixas pretas formados lá na Coreia e veio disseminando pelo Brasil. A primeira academia foi a Academia Liberdade, fundada em São Paulo, e daí foi espalhando pelo país. E em Campos, o Taekwondo está há quanto tempo aqui na nossa região? O Taekwondo em Campos, no Rio, precisamente, foi o grão-mestre Udi Ali que trouxe para o Rio, né? E o meu pai, o César Pinudo, ele faz parte da primeira geração de faixas pretas de Taekwondo em Campos, né? Que é uma geração muito forte, multicampeã, né? De diversos campeonatos. E passou um período fraco na cidade, mas agora tem retornado com muita força, né? Muita energia. E a arte marcial, o Taekwondo é uma arte marcial muito completa, né? E ela não só te ajuda no seu dia a dia, mas ela te ensina muito quando ela é levada como uma filosofia de vida. Que coisa maravilhosa. E você me provocou agora um conhecimento que faz muito sentido. Nós estamos numa cidade que está fazendo 190 anos, né, a cidade de Campos, e há quanto tempo está em Campos especificamente? 20 anos, 30 anos? Você falou que o seu pai é da primeira geração de faixas pretas. Isso. Então, seu pai já é mestre. Sim, mestre. Né, um mestre. Então, ele foi faixa preta com quantos anos? Ou seja, conta pra gente um pouco esse caminho do Taekwondo em Campos através do seu pai. E eu também te faço uma outra pergunta. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai se amarrar nessa informação. O que te fez se apaixonar pelo Taekwondo, né? Foi só seu pai mandando você ir para lá ou você tem algo que fez muito sentido para você? Então, meu pai começou a treinar Taekwondo muito jovem, né? Eu não vou dar precisão quando ele se tornou faixa preta, mas eu tenho 32 anos, né? E desde criancinha eu treino Taekwondo. O Taekwondo já é forte na cidade desde então. E eu brincava no tatame, né? Tiveram momentos que eu cheguei a morar na academia. Né, eu andava de bicicleta no local de luta, no dojan, né, brincava de carrinho e acabou misturando, né, a filosofia da arte marcial com minha filosofia de vida. Então isso me fez crescer de uma maneira diferente, né, porque a arte marcial ela transforma a pessoa com relação à disciplina, com relação a caráter, né. O Taekwondo ele tem o espírito Taekwondo, a gente fala, né? São 5 pontos: cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e o espírito indomável. Ah, não, isso eu quero que você repita aí. Então tem 5 o quê? É o espírito do Taekwondo. Espírito, né? Tá. Isso. Qual é o primeiro? Cortesia. Cortesia. Integridade. Integridade. Perseverança. Perseverança. Autocontrole. Autocontrole. E espírito indomável. Espírito indomável. Isso.
Uau! E o taekwondo, juntando tudo isso, ele é baseado na disciplina, né? A gente sempre fala, qual é a base do taekwondo? É a disciplina. Ou seja, para uma criança que está no processo de desenvolvimento, até em um jovem que está já na adolescência, faz todo sentido essa prática, porque vai gerar nele uma disciplina para os estudos, uma disciplina na sua vida profissional futura. Bacana, Exato. que maravilha isso. Me fale um pouquinho mais, Jonathan, dos benefícios. Gostaria que você nos ajudasse a pensar assim: olha, os benefícios do Taekwondo para as crianças, Sim. tá bom? Olha, até 9 anos, 10 anos, os benefícios são esses. Beleza. E para os adolescentes, os pré-adolescentes, os benefícios são mais esses. Porque você está com o seu pai lá na academia, né, que é a Escola César Pinudo. Isso. Aproveita, fala pra gente, onde é que fica a escola? Então, a Escola César Pinudo fica na Rua Rocha Leão, um pouco depois ele dá Nolasco, é aqui pertinho. E a gente já está funcionando nessa academia há mais ou menos aí de 8 a 10 anos. Meu pai já teve academia antes, né, só que por segmentos diferentes da vida, precisou dar uma pausa, aí a gente voltou com o taekwondo, né, resgatando aquele taekwondo tradicional de antigamente. Porque o taekwondo ele evoluiu de uma maneira que formaram duas vertentes, né? O taekwondo olímpico, que ficou um taekwondo mais famoso, né, porque é aquilo que se transmite na televisão e etc. E o taekwondo mais raiz, que a gente fala, né, que é o taekwondo tradicional, que é o taekwondo lá das antigas, né? E você consegue dizer pra gente assim, qual é a principal diferença desse taekwondo mais voltado olímpico para esse tradicional? Então, o taekwondo olímpico ele se preocupa muito com a integridade do atleta, né? Hoje a gente tem uma tecnologia muito alta com protetores e capacetes eletrônicos, né? Que o contato leve já marca a pontuação do campeonato, né? E o taekwondo tradicional é o taekwondo que foi fundado lá no início, o taekwondo que foi feito para a guerra, né? Taekwondo então, no tradicional não usa todos aqueles equipamentos Não, a gente usa menos equipamentos. E a gente usa os mesmos equipamentos? Não, ou não usa no tradicional? Então, não usa protetor de tronco, né? Usa capacete e luvas e uma bota leve, né? Só para ter menos danos. Mas o taekwondo tradicional, a gente trabalha quedas, né, que a gente acaba não vendo nessa parte olímpica. A gente trabalha ataques de traqueia, ataques na visão, né, que é o Kawi Sonkut ou Pion Sonkut, né, que tem os nomes específicos. Então, o taekwondo ele necessitou dessas duas vertentes porque todos os atletas precisam ficar preocupados com a saúde, né? Okay. E como eu disse, o taekwondo tradicional ele puxa mais para a parte de autodefesa, né? Uma situação mais realista, uma situação onde você precisa defender o seu querido, né? A sua família ou alguém que seja uma vítima frágil. Eu posso, né? Então pensar que o taekwondo também é uma arte que me ajuda na minha defesa pessoal? Claro, totalmente. É que tem a parte do taekwondo que trabalha especificamente a defesa pessoal, que é o Hoshin-su, né, que também é muito rico. O taekwondo ele é muito rico em técnicas, ele tem mais de 2.000 técnicas, trabalhando entre mão e pé, né? Até o próprio nome taekwondo, o T, que é o início, é pés, com mãos, e do é o caminho, filosofia. Por isso que o taekwondo é o caminho dos pés, das mãos, através da mente. Né? Então, essa arte marcial, como eu falei, ela é muito rica, tanto em conhecimentos, quanto em questão de filosofia de dia a dia. Que bacana. E é interessante, Jonathan, que o Colégio Asa hoje tem uma parceria, né, com a Escola César Pinudo, a escola fundada pelo seu pai, e também uma parceria com você, né, e também com os outros professores. E nós chegamos até vocês graças a um pai de aluno, né, Sim, que é o Altamir, a gente chama de Altamir pai, né? Isso. E o Altamir Neto, Sim. né? Que está aqui conosco. Então, uma saudação, um abraço para vocês, Altamir pai, Altamir Neto. E eu quero contar uma experiência magnífica que nós tivemos ano passado com o Altamir, né? O pai e o filho, que foi na abertura dos nossos jogos internos, né? O Interasa, que eles fizeram uma apresentação,
de taekwondo. Sim. Tá bom? E foi algo extraordinário. Primeiro, pela relação pai e filho. Isso foi lindo de ver, ou seja, assim, uma prática esportiva, né, que o pai faz e que o filho também faz, e eles tiveram uma integração, assim, pai e filho muito linda. E com muita técnica, né? Com chutes, com quebrando telhas, fazendo movimentos, algo muito, muito bonito. Então, eu gostaria que você até explicasse para a gente. Você trouxe aí alguns equipamentos, né? Acho que o nome é esse mesmo, né? Equipamentos. Você explicasse para a gente quais são os objetivos, o porquê que eles existem, né? Sim. Pois faz muito sentido para nós aqui do Colégio Asa ter a escola do seu pai aqui conosco. Nós estamos muito honrados com isso. Explica para a gente. Primeiro, antes de falar disso aqui, eu queria falar um pouco sobre os benefícios do taekwondo, né? Ótimo, com certeza. Da pergunta anterior, que eu acabei estendendo sobre o assunto, ótimo, né? Isso. Então, o benefício do taekwondo para a criancinha, né? A gente começa ali a trabalhar a disciplina, o respeito, a coordenação motora, que é algo muito importante, né, no desenvolvimento da criança, e a gente impõe regras, né, para a criança, não só no tatame ali, né, no dojan, mas para eles levarem essas regras para dentro de casa, né, como tirou o chinelo para entrar no dojan, deixa o chinelo arrumado, cumprimenta os professores, os mais graduados, né, que são dentro de casa são os pais, né, que são os mais graduados, os responsáveis, e de acordo com o início, a gente vai evoluindo, né? Naquele primeiro momento ali, as criancinhas é o básico, a gente não precisa apertar muito. De acordo com que a pessoa vai evoluindo, ou a criança vai evoluindo, a gente vai aumentando mais o nível de cobrança, né? Até de acordo com as graduações, né? Quando se entra a faixa branca, você ainda não tem muita noção, né? E ao longo do desenvolvimento, né, das graduações, que são os GUBs, você vai tendo um pouco mais de responsabilidade. Então, a cobrança aperta um pouco. Vai, né? Aumentando. Aí. Isso. Aí, na escola, a gente cobra também o compromisso da criança em casa, né? Compromisso na escola. Então, eu estou sempre perguntando lá nas aulas, eu cobro toda sexta-feira, que é o último dia de treino da semana, uma ajuda em casa ou uma boa ação da semana, né? E um alimento saudável, porque a alimentação saudável também faz um papel fundamental no nosso dia a dia. Porque para a gente ter energia para treinar, a gente precisa ter uma alimentação saudável. E essa relação pai e filho, ela é muito interessante, né, com o Altamir Neto e o Altamir pai, porque o Altamir Neto trouxe de volta o Altamir pai para treinar, né, resgatou, estava muito tempo parado, então o filho acabou estimulando ao pai ao retorno do treinamento. E lá na nossa academia, nós temos filhos que treinam junto com os pais, né, que até motivaram os pais. Às vezes os pais ficam lá assistindo e acabam se interessando. Então o taekwondo ele não tem idade, né? Quanto mais novo começar, é melhor, porque vai acompanhando o desenvolvimento. Mas temos alunos lá que entraram depois dos 50 anos e estão levando tranquilamente, aprendendo conosco lá, né? Então, sobre os materiais. Essa aqui é uma raquete de treino, né, onde a gente faz o trabalho de chute, soco. Temos outros materiais também lá, que são os parachutes, os sacos de pancada. Né? Essa aqui é a minha faixa, que já está um pouquinho velha, né? Tá surrada. Você é faixa preta, tem então, história, né? Eu sou faixa preta Há taekwondo. quanto tempo você é faixa? Eu sou terceiro dan, né? Eu me tornei faixa preta em 2019? Não, eu acho que foi antes. Um pouquinho antes. Mas tenho treinado de maneira rotineira, né, para evolução, até para poder ensinar melhor os meus alunos. E tenho a pretensão de me tornar mestre, né, que é a partir do 4º dan. Meu pai é o mestre César, ele é 6º dan, quase grão-mestre. E nós seguimos a filosofia do grão-mestre Ujjayi Lee, que foi um dos coreanos que vieram lá disseminando o taekwondo para o Brasil. Né, e até pouco tempo era ele que era o responsável pelos nossos exames de faixa, né, que avaliava os alunos. E eu tive a oportunidade de ir até ele, até a casa dele, conhecê-lo melhor, me tornei amigo, né, do grão-mestre Ujjayi Lee. E desde a minha faixa branca até minha faixa preta, o terceiro dan, fui examinado pelo grão-mestre Ujjayi Lee, então é uma honra muito grande.
né, ser avaliado por um coreano, que é um dos precursores, né, que a gente pode falar do taekwondo, né, no mundo. Então a gente segue, né, a gente tem os livros que o grão-mestre de Ali tem 5 ou 6 livros que ele escreveu, que ele catalogou para poder disseminar essa arte, para não perder a essência, né? E vocês estão convidados a conhecer o taekwondo de mais perto, né? E esse tem um aqui contrato. É o quê? Esse é o Nunchaku, né? Que a gente conhece como Yobon. A gente vê muito em filmes, né? Isso aqui é considerado uma arma branca. O atleta ou o aluno que tem mais interesse, assim, quero aprender, a gente faz Jonathan, a gente, claro, por causa da mesma, mas pelo menos assentado aí mesmo. Como que é esse movimento? É algo que... A gente segura ele aqui, a gente usa ele sempre com rotação, né? Tá. E a gente faz o ataque. Uma mão nesse, o outro aqui, a gente faz o lançamento para ataque, né? Como eu falei, arma branca. E ele trabalha sempre com rotação. A gente faz troca de mão, gira. E isso aqui tem um poder muito forte, né? De contato quando é usado de maneira eficaz, né? Quando é bem treinado. Então é o Nunchaku, o Yobon. Aí, para aqueles mais curiosos, né? Que gostam de fazer o treinamento além, a gente consegue ensinar e fazer umas aulas voltadas para o treinamento do Nunchaku. Você trouxe aí uma perspectiva do Taekwondo que eu não realmente, né, pelo que eu li, pelo que eu acompanho, porque os meus filhos, sobretudo, só o mais velho, que é o Sávio, ele iniciou ali com 4 aninhos, 5 aninhos o Taekwondo. Uhum. E aí foi até ali os 6, 7 anos, mais ou menos. Ele, né, tem os kimonos lá, tem a faixa dele. Então, assim, e ele sempre foi uma criança muito ativa, né? E o Taekwondo literalmente ajudou ele a ser uma criança voltada para o esporte. Ele é atleta hoje, voltado para a natação, gosta de jogar bola, gosta de pedalar, ou seja, um jovem que já vai completar 15 anos muito disciplinado. Sim. Ele sabe das responsabilidades. E aí eu estou me conectando a essa história do início que ele teve. Pode ter sido rápido ali, 2, 3 anos nessa experiência, mas sem dúvida ficou ali no registro mental dele, né, na concepção dele, a disciplina, o respeito pelo outro, a vontade de fazer, né, esse espírito indomável, né, que eu achei sensacional conhecer essas 5, vamos chamar características, 5 bases, né, que o Taekwondo persegue nesse sentido. E a gente está muito feliz em poder oferecer às crianças que estudam no Colégio Asa a escolinha de Taekwondo, ou seja, é uma extensão da escola do seu pai, né, da César Pinudo, aqui no Colégio Asa, né? Então, as turmas já estão acontecendo, né? As aulas já estão acontecendo, já temos aí 10, 15 alunos matriculados e está sendo uma experiência muito, muito positiva, né, para os nossos alunos. Nós estamos caminhando aqui, eu acho que a gente tem tempo para falar aqui muita coisa sobre a prática do Taekwondo. Sim. Mas eu estou com uma curiosidade aqui, né? Além disso, você faz outra coisa? Né? Ou seja, você só treina, você é professor de Taekwondo. Me fala mais um pouquinho também, como é que o Taekwondo te ajuda na sua vida profissional? Me fala um pouquinho também dessa... Ou se você só trabalha na academia, né, com o seu pai, conta pra gente um pouquinho, eu tô curioso de saber. Então, David, hoje eu sou bombeiro militar, né, trabalho no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. A arte marcial chegou na minha vida muito antes do Corpo de Bombeiros, né, então como a arte marcial é baseada na disciplina, né, isso me ajudou muito durante o meu curso e ajuda até hoje no dia a dia ali da corporação, né, porque quem já foi militar sabe que o militarismo é uma coisa muito regrada, né? E tem horário para tudo, tem que estar sempre bem posturado, né? Bem arrumado, tem que estar com a farda no padrão, né? Como a gente fala. Então, no taekwondo é a mesma coisa, a gente tem que estar sempre uniformizado, disciplinado, né? Com o nosso dobo, que é a nossa farda de treino, né? No taekwondo a gente não fala kimono. Não, olha só. Dobo. Desculpa o ato fálico aqui. Qual é o nome? Dobo. Dobo. Isso. E o outro... Kimono, acho que é mais para parte de jiu-jitsu, judô, né? Ó, fica aí a dica, é diferente. Tá bom?
Então, me ajudou muito, né? E me ajuda até hoje no meu dia a dia, tanto para as minhas rotinas, não só nessa parte de trabalho, mas na minha rotina de estudo, nas minhas rotinas de casa, né? Com arrumações, com deixar as coisas no lugar, né? Porque às vezes... Você arruma seu quarto, então, né? Então, por isso eu cobro das crianças desde o início, ajuda em casa, né? Fez o que hoje? Ah, não, arrumei meu quarto, tio. Às vezes fala, lavei a louça, ajudei minha mãe a cuidar do cachorro. Então, são atividades que a gente coloca ali no dia a dia que futuramente vão fazer diferença, né? Porque vai se tornando uma coisa automática. Então, como eu falei, o taekwondo ele é uma filosofia de vida. O taekwondo ele é muito além daquilo que a gente vê ali na televisão, que vê nas Olimpíadas. Né? O taekwondo é uma arte marcial muito rica, tanto em conhecimentos, né, em técnicas, quanto na nossa disciplina, né, na nossa educação, no nosso dia a dia ali. Se a gente for levar o taekwondo como uma filosofia de vida, a gente vai com certeza ter sucesso em tudo aquilo que a gente almeja, né, porque é muito completo, como eu falei. Do cenário nacional, tem alguém, vamos dizer assim, que foi campeão olímpico ou tem títulos nacionais ou internacionais que vem à sua mente, que você fala assim, poxa, esse profissional levou o nome do taekwondo? Temos na nossa cidade atletas que fizeram diferença, né, no cenário, que é o Douglas Marcelino, que é campista, que é multicampeão de taekwondo, e agora na nova geração temos o Alif, né, que é atleta da Marinha, é atleta de taekwondo e vem crescendo, né, levando o nome da nossa cidade para esse esporte que já está disseminado no nosso país de uma maneira muito grande, né? E esse projeto iniciado no ASA aqui não é uma coisa que deve se passar em branco, né? O foco na arte marcial não é vou deixar meu filho lá na escola e vai fazer qualquer coisa. Não, é para deixar ele aqui para treinar o taekwondo de maneira correta, né? De maneira séria, como a gente gosta de trabalhar, porque vai ter diferença. O meu pai foi um dos que iniciaram esse trabalho de taekwondo em escola, né? Mas isso muito tempo atrás. E hoje eu fico muito feliz em voltar para essa parte escolar, né? Que é uma área que tem muita criança, né? Que às vezes o pai ou a mãe não consegue dar muita atenção por conta de rotina de trabalho e acaba não consegue trabalhar essa parte de disciplina. E a gente ajuda muito isso. Lá na nossa escola a gente recebe muito pai ou alguém que leva e fala assim, nossa, meu filho está precisando de disciplina. E é isso que a gente procura auxiliar, né? E é muito importante o contato direto com os pais para que a gente possa saber quais são as dificuldades das crianças, o que elas estão precisando melhorar, quais são os questionamentos, né? E às vezes a gente pode sair daqui do ASA um atleta, né? Um campeão olímpico, né? Então... Ô, Jonathan, a arte marcial, ela tem vários benefícios que você já colocou aí para nós. Deixa eu provocar você um pouquinho, né? Eu sou deficiente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, e é uma curiosidade, tem também para quem está nos assistindo, né? Um pai que tem um filho com alguma deficiência, seja ela física, seja ela intelectual, há algum benefício do taekwondo para essas crianças, né? Você tem alguma experiência lá na academia do seu pai, né? Ou você já foi professor? Eu gostaria que você falasse um pouco do taekwondo para as pessoas que são deficientes, para os pais que estão em casa e aí achando que o filho tem uma dificuldade intelectual, tem uma dificuldade física e que ele talvez não possa fazer nada e de repente o taekwondo pode ser uma grande experiência para essa criança, para esse adolescente. É uma curiosidade, fica... Então, temos no cenário nacional o Ícaro Miguel, né, que é um atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo, ele é deficiente visual, ele só tem uma vista, né, boa, então... lá no topo a gente já vê alguém com uma dificuldade, né, que leva o nome da arte marcial lá para a elite, né? Eu tenho alguns alunos lá na academia que muitas crianças hoje em dia têm sofrido desse diagnóstico de TDAH, né? Então temos alguns alunos lá e isso ajuda muito, a arte marcial ajuda eles na concentração,
né? Eles têm um pouco de dificuldade, mas a gente faz o melhor para ajudá-los, né, nessa parte de concentração. Já tivemos algum aluno que veio do Chile, né, o Bruno, ficou conosco aí os 3 meses com síndrome de Down, né, e a gente vai levando a arte de acordo com a limitação deles, né. A gente procura ser flexível da maneira que os ajude, né. Não dando muita colher de chá também, né? Porque eu procuro tratar todo mundo de maneira igual, independente da diferença, né? Mas é lógico que a gente sabe que tem níveis... Vai apertando exato, ali, a gente né? vai apertando até conseguir tirar o melhor, né? Que bom. Se a gente deixar o negócio muito à vontade, aí acaba não colhendo o melhor, né? O suco bom. E esse é um dos objetivos do AsaCast, né? Levar para os pais, levar para os alunos, levar para o público de uma maneira geral essa informação. Então, não há limites, né? Não. E não há limitações para que um jovem, uma criança possa se desenvolver e aí se desenvolver com uma modalidade, né? Um esporte, Sim. uma arte marcial tão respeitada, tão carinhosamente trazida, né, para o Brasil e com tantos resultados positivos no nosso dia a dia. Então, a escola está preocupada com esse jovem, essa criança, além da sala de aula. Isso. Né? Então, todo o tempo, claro, os nossos professores são com muita experiência, muito bem preparados, muito bem formados, e estão dando ali a sua aula de matemática, de física, de história, né? E o Colégio Asa tem essa preocupação. Ok, e além da escola, o que uma criança pode fazer, como que ela pode se desenvolver, um jovem? Então, hoje, tendo a parceria com a sua escola, né, César Pinudo, faz com que a gente consiga alcançar esse objetivo. E aí veja o ser humano, né? Veja o jovem, veja a criança de uma maneira global, vamos Sim. chamar assim, né? Nesse sentido, Jonathan, a gente, caramba, já está caminhando aí para o nosso encerramento, bate-papo final. Tem uma outra coisa que eu quero te perguntar. Em Campos, nós temos várias escolas de taekwondo, tá bom? E imagino que tenha algumas diferenças no sentido do mestre, né? A filosofia de como é que o que ele oferece na academia dele. Uhum. Onde eu quero chegar? Como que um pai sabe se a sua academia vai acolher e vai oferecer ao filho dele o melhor taekwondo? Eu estou querendo dizer assim, por que eu quero que, na verdade, você venda o seu negócio agora, né? Por que o pai deve procurar, né, ou procurar a nossa escola para que o filho possa fazer o taekwondo, no caso dos nossos alunos, ou procurar a sua escola para que ele possa também fazer essa prática, tirar uma dúvida? Então, me diz aí, qual a diferença assim, né, de uma para as outras? Então, a história do taekwondo no Brasil, ela acaba tendo uma parte assim muito triste, né? Porque ela foi crescendo de uma maneira muito bonita no início, né? Só que depois as pessoas viram a oportunidade de ganhar dinheiro em cima disso, com venda de certificados, venda de graduações. Então isso fez com que a arte marcial ela caísse muito o valor, né? Não sei com relação a outras artes, mas no taekwondo isso aconteceu de uma maneira muito... Ou seja, o taekwondo também passou por vamos chamar assim, uma crise aí de identidade, sim, vamos dizer assim. E dentre essas vendas de graduação e nesse contexto, a arte marcial taekwondo especificamente formou muitos profissionais ruins, né? Porque você comprava a prova, você não fazia a prova de maneira correta, né? É como se um professor aqui fosse dar a prova e ele colocasse as respostas no quadro, né? Então você acaba não formando um bom profissional como você gostaria, né? E na nossa escola a gente procura fazer um trabalho sério, né? E a gente oferece sempre aula experimental, né? Nas nossas escolas, para poder o aluno ver se gosta, o pai acompanhando para ver se gosta da nossa metodologia. Então,
E a nossa melhor propaganda é o feedback dos nossos alunos. Então é fundamental um pai que queira matricular o filho em uma escola de taekwondo, seja mais próximo da sua casa e tudo, entender da formação do mestre, Sim. do tempo de experiência, Sim, é essencial. da proposta pedagógica que está ali. Ok, então fica aí a dica, né, para quem está nos ouvindo, tomar esse cuidado, né? Sim. Porque como em todas as profissões, assim, sempre tem aqueles que têm mais experiência ou aqueles que acabam não tendo muito. E um pai, uma mãe vai colocar, né, numa escola, como é o caso do Colégio Asa, e já quero compartilhar aqui com você essa linda marca que nós chegamos, né, nesse momento, gravando esse podcast, de 400 alunos. Né? Sim. Então, o Colégio Asa, com 2 anos de fundação, estamos caminhando para o nosso 3º ano, que é o ano de 2025, já temos 400 alunos, ou seja, são 400 famílias que estão conhecendo de uma maneira direta ou indireta o taekwondo, porque a gente está divulgando, né, nas nossas redes sociais, está divulgando para os pais, para os alunos, e com o objetivo de dizer assim, olha, isso existe, é importante, e como vocês também nos procuraram para cuidar da educação, da formação dos seus filhos, procurem a Escola César Pinudo para que também possa ser uma grande opção na formação do seu filho. Então, olha só, Jonathan. Deixa eu só fazer um adendo. Claro, por favor. Hoje, eu moro aqui perto, né? Eu acompanhei a fundação do Asa e pude perceber o quão exponencial foi o crescimento, né? Começou ali com poucos alunos, eu notava pouco movimento, e agora rapidamente vejo maior movimentação aqui do meu apartamento. Ele dá para ver as crianças fazendo, brincando, né, no intervalo. Então eu fico muito feliz e isso é resultado de um trabalho sério, né? Que eu vejo, o David me convidou para a gente iniciar o trabalho aqui, e eu fiquei muito feliz porque eu vejo como eles trabalham bem. Né, vejo que a escola é uma escola que trabalha com compromisso, né, toda vez que eu marquei as coisas aqui, estava sempre no horário certinho, eu sou muito chato com o horário, então espero que aqui o lugar fique pequeno, né, para os nossos treinamentos e para os alunos, né, espero que a Escola Asa, o Colégio Asa, possa crescer muito mais e que a nossa parceria seja uma parceria de sucesso. Uau! Bom, temos que caminhar para o encerramento, que eu teria aqui uma série de outras perguntas, mas vamos deixar isso para um segundo programa. Beleza. Tá bom? Eu quero deixar a palavra com vocês para suas considerações finais, para o seu recadinho aos pais, tá bom? Sim. Aí, rapidamente, aí, as suas considerações para... Então, tivemos uma próxima oportunidade, eu gostaria de trazer o meu pai aqui, que é o mestre César, né, que fala muito sobre o taekwondo, muito bem, né, então consegue fazer fácil aqui muitas horas de podcast com ele. Tá bom? Faça o convite a ele, porque depois é só a gente marcar, combinar com a equipe, para que ele possa estar aqui. Vai ser uma honra receber aqui no nosso AsaCast um mestre de, né, taekwondo, formado pelas origens dessa arte marcial, né? Sim. E na primeira oportunidade que você tiver de estar com o Altamir pai, eu sempre brinco, né? Altamir pai e Altamir filho, né? São pessoas carinhosamente muito amadas por nós aqui do Colégio Asa, e eu particularmente, porque os nossos filhos são amigos, dá também o meu abraço neles, porque eles foram uma ponte muito importante para a gente estar aqui junto. São pessoas muito boas. Faz aí sua fala final aí, então, galera, nosso público. Não se limitem a esse podcast aqui, tá? Pesquisem sobre o taekwondo, sobre a origem, sobre os livros que o taekwondo tem, e convido vocês a vir fazer uma aula experimental aqui no Asa, né, sendo aluno do Asa, ou se não for aluno do Asa e estiver assistindo aí, vá até a Escola César Pinudo, né, para fazer uma aula experimental, para que vocês conheçam de mais perto o taekwondo, que é uma arte marcial muito nobre, né? Agradeço ao David, agradeço ao Colégio Asa por todo o convite e a oportunidade de estarmos juntos, né? Espero, como já falei, que a parceria seja uma parceria de muito sucesso. Muito bem. Bom, caminhamos então agora para o nosso encerramento. Meu abraço carinhoso para você com mais um AsaCast. Tchau, pessoal. Obrigado.